O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul. A cerimônia de transmissão oficial da presidência rotativa do Mercosul da Argentina para o Brasil aconteceu no Palácio San Martín, em Buenos Aires. O Brasil vai comandar o bloco até o fim do ano e um dos principais desafios é fazer acontecer o acordo comercial com a União Europeia. Vamos ouvir agora um trecho da fala do presidente Lula durante a cúpula. Ao longo de mais de 3 décadas, erguemos uma casa com bases sólidas, capaz de resistir à força das intempéries. Conseguimos criar uma rede de acordos que se estendeu aos Estados associados. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Atestei esse interesse pessoalmente nos contatos que mantive com líderes de diversas regiões. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado. A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. E quem chega aqui no Conexão para analisar essa volta do Brasil na presidência temporária do Mercosul é o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, boa tarde, um prazer conversar com o senhor aqui no Conexão Record News. Um dos principais desafios é realmente esse, a tentativa de se chegar a esse acordo com a União Europeia, um acordo que pode facilitar, claro, muitos países do Mercosul e a União Europeia também, não é, professor? Não há dúvida nenhuma. Boa tarde, Jonathan, boa tarde a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, o pano de fundo, a palavra certa é essa, não é? O pano de fundo de toda a 66ª reunião de cúpula é o acordo com a União Europeia. O acordo é essencial. Nós temos que entender que os empresários, tanto de um lado quanto de outro, como dos países menores, o Paraguai, o Uruguai, agora a Bolívia, todos eles têm forte interesse nisso. O agronegócio dos dois lados da fronteira, do Brasil e Argentina, são duas potências no agronegócio. Eles estão absolutamente interessados nesse acordo, porque as possibilidades de negócio no contexto da União Europeia são muito fortes. Professor, muito se falou sobre a força do bloco, né? O senhor acredita que os países precisam, de fato, estar mais alinhados nas ideias, no que pensam, para que, de fato, o Mercosul continue valendo do ponto de vista de ser efetivo e não apenas nas ideias, aquilo que é apresentado na teoria? Olha, o ministro Haddad falou na reportagem geral que talvez vocês fizeram sobre a atuação, né? Ele falou uma frase que eu acho que nós temos que prestar atenção. Os governos vão e os estados ficam. Esse é o ponto, né? Governos, nós temos diferentes matizes e situações diferentes. Isso tudo passa. O que não passa, de alguma forma, são as sociedades, são a integração desses estados. Observe que Brasil e Argentina têm, como disse o presidente, não é? Mais de 30 anos nesse processo. Nesses 30 anos, quais foram as vantagens, né? Se você observar o Brasil, vamos falar do Brasil, a mesma coisa com a Argentina. O Brasil é o grande exportador, 90% ou mais da exportação brasileira para a Argentina é de produto industrializado. É produto que gera emprego e renda aqui, da mesma forma lá. Se você sentar, por exemplo, com os empresários de Rosário, para citar o acordo automotivo, né, com toda a força que isso significa, nenhum deles tem qualquer problema, né, com os seus parceiros brasileiros. É claro que há diferenças de concepção nesse governo, já foram trocadas. Se nós observarmos um pouco esse perfil mais conservador que agora o Milei apresenta, nós já tivemos no Brasil, no governo passado, em relação a um perfil mais
diferenciado do governo de Alberto Fernandes. Portanto, o que interessa, de fato, são negócios. E eles vão muito bem, obrigado, no quadro do Mercosul. E a presidência brasileira, professor, ela tem força para seguir, então, trazendo esse protagonismo, fazendo com que os países, de fato, participem? Qual é o papel do país, do Brasil, além da questão com a União Europeia, que a gente abriu aqui a nossa entrevista? Olha, esse ponto, né, que o Brasil depende também, é claro, de uma capacidade negocial, uma capacidade diplomática. Né? Se nós observarmos essa cúpula, ela tem duas realidades muito interessantes, Jonathan. Né? Primeiro, a Argentina vinha brigando, pedindo, insistindo há anos, né, que o Brasil abrisse as regras de exceções nas TECs, na tarifa externa comum. O que é que o Brasil fez? Vamos sentar para conversar? Ótimo, nós podemos abrir isso. E fizemos. Nós abrimos em mais de 50 produtos que a Argentina vinha pedindo constantemente e o Brasil fez uma abertura, concordou com isso. Em troca, a Argentina, que tem um governo que tem uma posição mais resistente nesse aspecto, aceitou o Mercosul Verde, que é exatamente a grande pedida para nós entrarmos no contexto europeu. A grande pressão dos europeus é dizer que nós, aqui na América Latina, não cuidamos do meio ambiente. Vamos fazer um Mercosul verde. O governo Milei tem mais resistência, mas ele olhou e disse, não, mas o Brasil vai abrir é assim mesmo que se faz. Né? E, de alguma forma, avançamos nas duas áreas. Né? O que era interesse da Argentina e o que era interesse do agronegócio brasileiro para acelerar o acordo com o Mercosul, entre Mercosul e União Europeia. Esse fato mostra que há possibilidade, sim, mesmo com os inquilinos, seja no Palácio do Planalto, seja na Casa Rosada, com diferentes mentalidades, há possibilidade, sim, de se avançar bastante no dia a dia que interessa às sociedades argentina e brasileira. Durante o discurso do presidente Lula, que nós mostramos ao vivo aqui mais cedo na Record News, né, o discurso de assumindo a presidência temporária do Mercosul, Lula enfatizou a questão dos países, né, que integram o Mercosul terem como foco, objetivo, prioridade as questões climáticas, né, políticas voltadas para o meio ambiente. Professor, isso de fato está na agenda de prioridade dos nossos vizinhos, né, os governos que compõem o Mercosul? Olha, sabe no que eu confio mesmo, Jonathan? Né? Nas pressões internas. A soja argentina, a Argentina, por exemplo, é um grande parceiro brasileiro na venda de soja. Né? Na verdade, o Brasil e a Argentina, quando um não aguenta a compra de toda a soja necessária, o outro ajuda e assim por diante. Para o agronegócio argentino, não é conveniente qualquer acusação de que eles são descuidados com o clima. O governo Milei pode ter uma posição política, uma mentalidade mais resistente a proteções ambientais. Os empresários argentinos, o agronegócio, olham para isso de um outro jeito. Então, é bastante provável que eles cuidem para que esse acordo avance, porque o alvo maior é fazer, de alguma forma, marcar presença dos produtos do Mercosul em outros contextos europeus. Nós temos que observar que o Mercosul não está fechando o negócio só com o contexto europeu. Acabou de fechar um negócio com a EFTA, que nada mais é do que a reunião de 3 países pequenos e a poderosíssima Suíça. Né? A Islândia, Liechtenstein e Noruega. Né? Noruega não é nada pequeno, mas Noruega e Suíça muito fortes, parecem muito Brasil e Argentina. É nesse contexto, né, de abrir outros acordos de livre comércio que os dois lados da fronteira, Brasil e Argentina, estão de olho. Paraguai e Uruguai, que são os sócios presentes, são menores? São economias menores, sem dúvida nenhuma. Tem absoluto interesse nessas conexões também, nessas aberturas de mercado. E até mesmo o mais recente partner, o parceiro que está chegando, que é a Bolívia. A Bolívia tem principalmente metais que o mundo inteiro se interessa. É nesse contexto que, conjunto com o contexto do Mercosul, ela pode ser muito eficiente. Professor Leonardo Trevisan, obrigado pela conversa aqui no Conexão Record News. Boa tarde, senhor.
Eu é que agradeço o convite a conversa é bastante interessante. Jonathan, boa tarde a todos. Boa tarde.